Ora bem, muito boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Estamos aqui novamente reunidos para mais uma sessão da Formação para a Floresta e hoje temos o prazer de contar com Margarida Santos Reis. Margarida Santos Reis é bióloga, fez o seu doutoramento em Ecologia e Biosistemática e foca os seus interesses na área da ecologia, da conservação e sustentabilidade ambiental, com especial ênfase em sistemas socioecológicos. Foi coordenadora do CE3C da Faculdade de Ciências e é neste momento professora catedrática e faz parte da direção da Faculdade de Ciências. E por isso, professora Margarida, muito obrigado por ter aceito este convite para falar um pouco comigo e neste caso também com o grupo de apoio, com os jovens que vão liderar isto. É muito importante ter testemunhos de pessoas diferentes e a professora aqui tem uma perspectiva única em relação a todas as outras pessoas com quem a gente está basicamente a falar, tem a ver com a comissão científica e também um pouco comigo, com o David e tudo isso. E, portanto, se calhar, para não perdermos tempo até, eu parti logo para aquela grande pergunta, que é, na sua perspectiva, qual é que é a importância que um projeto como este poderá ter para a Faculdade de Ciências? Obrigada, António. Primeiro que tudo, deixa-me agradecer o convite. É com muito gosto que estou aqui a representar a direção, sobretudo porque, como tu disseste, eu sou bióloga e trabalho em sistemas socioecológicos, sendo que um deles é o sistema urbano, que é uma das áreas de investigação mais recentes na minha. Este projeto, na verdade, tem muita importância, ou tem várias perspectivas da sua importância. A começar pelo facto de ser um projeto que resulta de uma ideia e de uma parceria, digamos, a nível internacional, e em que nós estamos a atuar como mais um sítio de referência que vai permitir testar qual é o papel destas pequenas florestas urbanas, efetivamente, no sentido de quais são os serviços que eles vão prestar para os locais e para a envolvente onde eles vão ser incluídos, não é? Portanto, é uma ideia que não é nossa, não é uma ideia nacional, mas onde nós nos associamos e temos essa vantagem de podermos ser mais um sítio de experimentação que vai tentar demonstrar que estas áreas, por mais pequenas que sejam, têm o seu impacto e, portanto, são importantes. Associado a este conceito está o facto, que é outra coisa que me atrai, que é uma perspectiva interessante, que é o facto de ser uma atividade ou um projeto que liga a investigação à ação. Portanto, e muitas vezes nós estamos conotados enquanto investigadores como fazendo investigação, dando resultados, mas depois não as vemos aplicadas porque são outros que as aplicam. Neste caso concreto, nós estamos a poder, ou vamos poder ver, se Deus quiser, de que forma é que uma ação, que vai começar pela ação, que é a plantação da floresta, depois vai permitir que se desenvolvam perguntas de investigação e nós vamos ter o resultado dessas atividades de investigação e podemos depois transpor esses resultados para a sociedade. Portanto, acho isso. E a terceira perspectiva é o facto de nós estamos a falar de questões que são questões muito relevantes na perspectiva da sustentabilidade e do futuro do nosso planeta. Em particular, neste caso, eu destaco a ação climática, não é? O combate às alterações climáticas e também a promoção à biodiversidade, neste caso, ambos em contexto urbano, e que, no fundo, são dois dos grandes objetivos do desenvolvimento sustentável, mas não é só isso. Nós, portanto, há outros que também se enquadram aqui, como termos uma educação de qualidade, e a educação de qualidade passa por o envolvimento dos estudantes em atividades reais de investigação e de ação, como a promoção da interação social dentro da comunidade de ciências. Portanto, são várias as perspectivas em que este projeto se manifesta com grande interesse e daí o apoio da direção incondicional no âmbito do seu Laboratório Vivo para a Sustentabilidade. A professora, por acaso, tocou num aspecto que é importante e que realmente é uma coisa que é interessante, que é o ligarmos a parte mais teórica, científica à parte prática. E cada vez mais parece que é uma coisa que é necessária, até porque cada vez é mais necessário que a ciência consiga implementar algumas ações, visto que, lá está, alterações climáticas e tudo isso. Eu, por acaso, se calhar, também desafiava só a professora a explorar um pouco o que está a acontecer na faculdade. Falou do Laboratório Vivo também, mas sei que há outros projetos, por exemplo, de monitorização da biodiversidade, que pretendem contribuir para que a faculdade seja mais biodiversa e mais consciente. E que, neste caso, a floresta será uma pequena parte de toda essa visão. Mas, se calhar, perguntava à professora para falar um pouco só acerca de qual é, na sua perspectiva, a visão que tem para a sustentabilidade. Sim, e neste caso para a Faculdade de Ciências. Exato, para a sustentabilidade na Faculdade de Ciências. Portanto, a questão da sustentabilidade na Faculdade de Ciências é uma preocupação que não é recente, já vinha da direção anterior, mas era sobretudo vocacionada mais para as questões relacionadas com a questão energética, a questão dos lixos, de orgânicos e da forma como se podia fazer a reciclagem desses lixos, etc. Digamos que esta questão, esta vertente ambiental no sentido da biodiversidade e da ação climática é uma novidade. Portanto, havendo essa preocupação e havendo um conjunto de iniciativas que eram iniciativas um bocadinho individuais
que não estavam integradas numa estratégia da escola e que era mais por preocupações de alguns investigadores que a faculdade tinha, esta direção sentiu a necessidade de tornar isto um projeto mais agregador e fazer atividades que tivessem a ver com os vários componentes da sustentabilidade, portanto, a económica, a social e a ambiental. Pronto. E, portanto, a nível da componente ambiental, que é onde se insere, como tu disseste bem, esta da FECUL-RESTA, nós temos várias coisas, como o Permalab, portanto, que tem a ver com a agricultura urbana, que também, no fundo, também está relacionado com a componente ambiental. Temos este projeto da FECUL-RESTA e temos um outro projeto que ganhou a primeira edição dos prémios para Ideias para a Sustentabilidade em Ciências, que foi um prémio que nós instituímos e que visa não só ter ideias para melhorar o desempenho sustentável da escola, mas também ser agregador da comunidade de ciências, ou seja, um dos requisitos para esse prémio é que na equipa estejam não só alunos, mas alunos, professores, investigadores, funcionários da FECUL, para criar este espírito de participação e ação coletiva da escola enquanto comunidade em prol da sustentabilidade. E criámos esse prémio, que teve a sua edição o ano passado, a primeira, já neste momento estão a ser analisados as candidaturas ao segundo prémio, e o que ganhou ano passado foi, na verdade eram dois que tiveram a execo, ambos tinham a ver com a biodiversidade na escola, e a sugestão do júri foi que se juntassem, porque um era mais vocacionado para as plantas, o outro era mais biodiversidade num contexto mais abrangente, e portanto fez o sentido, juntámos, e portanto chama-se Mais Biodiversidade na FECUL, e pretende mostrar a toda a escola como é que a biodiversidade é importante e qual é o tipo de biodiversidade que nós temos. Até porque a biodiversidade era muito... a percepção que as pessoas têm da importância da biodiversidade é muito ligada aos espaços naturais. Certo. E a importância que os espaços verdes, no contexto urbano, têm também para a promoção da biodiversidade, que por sua vez é um elo fundamental para os serviços de ecossistema, era um bocadinho negligenciado. E, portanto, o que nós estamos a tentar também com estes projetos, como a FECUL-RESTA e como esse Mais Biodiversidade é de FECUL, é de facto chamar a atenção para as pessoas da importância que a biodiversidade tem no contexto urbano e de que forma é que podemos gerir melhor e criar espaços verdes adequados a que essa biodiversidade possa providenciar os serviços que nós esperamos. E realmente lá está, novamente, reforçando um bocado o que a professora disse, o que eu estava a dizer ainda há pouco, parece que o papel das faculdades de ciências nacionais e a nossa, neste caso, tem cada vez um papel mais relevante neste sentido, onde cada vez mais pessoas estão nas cidades, cada vez há mais densidade populacional, cada vez há menos espaços verdes e cada vez é mais necessário que eles existam. E, portanto, é interessante que a FECUL-RESTA e que também este projeto de biodiversidade estejam agora a acontecer quase sem saberem do outro, mas ao mesmo tempo parece que há uma vontade coletiva realmente da direção e dos membros da comunidade para que isto aconteça, o que é uma coisa muito boa na minha perspectiva e acho que na dos alunos também que estão envolvidos nisto, porque na verdade... Eu ainda acrescentava mais um bocadinho, porque no caso da FECUL-RESTA, portanto estamos a falar de um talhão específico onde vai ser plantado. No caso do projeto Mais Biodiversidade na FECUL, na verdade, nós não estamos restritos apenas ao campus da FECUL, mas até porque o campus da FECUL tem poucos espaços verdes, pela forma como foi criado, mas tem uma área de atuação maior, portanto, que é toda a envolvente e que envolve mais espaços verdes e onde estamos também a estabelecer parcerias com, por exemplo, o Museu da Cidade, com o Jockey, portanto, no sentido de criarmos, portanto, uma área de atuação um bocadinho maior e de envolver os cidadãos nessa, não só a comunidade de ciências, mas também os cidadãos que vivem na zona envolvente nesta iniciativa de monitorizar e inventariar a biodiversidade que temos. Isso é incrível. Eu não sabia, eu tinha a noção que era só mais dentro do campus. Não. E isso é uma coisa que é muito importante realmente, que é uma coisa que nós temos vindo aqui a trabalhar muito e que achamos que é mais importante, que é a parte de envolver a comunidade, não é? E nós às vezes nas faculdades, sejam elas quais forem, estamos sempre muito, quer a gente quer não fechados dentro do nosso próprio sistema, não é? Mas a verdade é que com qualquer sistema há fronteiras e há vizinhanças e é importante interagir com eles e isso é uma coisa que é interessante. Nós também temos falado aqui nas coisas boas que isto tem e as vantagens,
mas de certeza que também há de haver algum tipo de, não digo desvantagens, mas desafios, se calhar. Ou seja, alguns tipos de desafios perante isto. E não sei se a professora tem algum desafio que acha ou queira partilhar, visto que tem mais experiência e visto que tem mais conhecimento no seu geral. O principal desafio estamos a vivê-lo neste momento, não é? Sim, É verdade. construir um projeto de raiz que estava pensado num envolvimento de um número de estudantes muito significativo, que por sua vez funcionam como catalisadores da passagem desta informação para outros com os quais se relacionam, e portanto isto tem um efeito de multiplicador, não é? Ou era o que nós esperaríamos, e portanto a pandemia infelizmente veio-nos no fundo limitar as nossas expectativas e vamos ter que reduzir o nível de atuação, mas era isto ou adiar por mais um ano uma atividade que não fazia sentido, não só porque temos digamos um compromisso internacional, a partir do momento em que assumimos que iríamos fazer isto, internacional e nacional, porque o projeto tem mais parceiros que a FCUL, não é? Como tu certamente explicaste, mas também porque era importante, porque a natureza tem os seus timings e o timing para plantar é agora e não podemos esperar. Portanto, o maior desafio é esse, mas eu estou convencido que há outros mecanismos como isto, estamos a falar, e este vídeo poderá ser visto por outras pessoas e poderá chamar outras pessoas e a ideia pode ser replicada. O outro desafio que eu acho que é o mais importante, quer dizer, que também me preocupa de certa forma, é porque nós, como eu dizia, ligando a ação à investigação, resultados mais ação, é que criar uma floresta, por mais mini que ela seja, é uma atividade que exige tempo para nós vermos a resposta, neste caso da biodiversidade, portanto, às alterações, à sucessão que vai tendo esta floresta, e tempo também para vermos até que ponto é que isto vai haver um efeito efetivo em termos de ação climática, nomeadamente, até que ponto é que aquela estrutura vai de facto provocar, por exemplo, a mitigação da ilha de calor, que a faculdade, pela sua natureza, muito cimento, tem claramente nos picos de maior temperatura. E, portanto, o que eu gostaria, e o meu desafio e os mecanismos que nós temos que encontrar, porque as direções são necessariamente períodos curtos da nossa vida no FCUL, e, portanto, o que eu espero e o meu maior desafio é conseguir passar esta mensagem, que esta direção, este compromisso que esta direção assumiu com este projeto para as próximas direções que venham a seguir, e garantir que há também um esforço da comunidade de ciências para que a monitorização da evolução desta floresta e da resposta da biodiversidade a esta floresta se mantenha durante o tempo necessário para que possamos realmente ver que resulta e que vale a pena replicar. E, portanto, esse acho que é o nosso maior desafio, porque estamos a falar há alguns anos, não estamos a falar de uma coisa, de uma ação que tem resultados num ano, e, portanto, temos que ter aqui um programa, e daí eu acho que o facto de termos criado uma comissão científica e que é constituída por pessoas que vão estar, portanto, que não estão dependentes do ciclo de direções da FCUL, portanto, são professores, são investigadores da FCUL, e, portanto, eu acho que isso vai ser importante para mantermos viva esta ideia e que não seja só uma ação que agora é iniciada e depois que não tem continuidade, que para mim seria uma pena. E, portanto, o maior desafio é preparar as coisas para que quando a direção atual saia do seu cargo, as coisas continuem e que haja igual empenhamento da direção seguinte neste projeto. Realmente, a professora disse duas coisas muito, muito, muito importantes. Esta última, com a questão da direção, é uma perspectiva que mais ninguém tem. Eu nunca tinha pensado nisso até este momento, sem ser bom estar a dizer isto, porque realmente é uma coisa que é importante, e a gente vê isto também com a política, no seu geral, com os ciclos que acontecem e com a mudança das atitudes. E realmente isto é um grande desafio que existe, mas pelo qual eu e o David e toda a equipa confiamos plenamente na direção para isso, até porque, na verdade, e fazendo aqui um género de um disclaimer, nós, dado todo o contexto pandémico de tudo isto, nós até sugerimos adiar mais. E, na verdade, a direção, por reconhecer a importância que isto tem, lá está, como a professora disse, a nível dos ciclos naturais das coisas e ao nível de compromissos e a nível de o ambiente não para, e por muito que nós estejamos todos confinados, o ambiente não para e nós temos que agir. A direção quis levar isto para a frente e da nossa parte, a nome do projeto, nós agradecemos imenso por isso, porque nós estávamos com algumas dúvidas em relação ao contexto que a professora falou e achamos mesmo e estamos em sintonia que é mesmo muito importante isto. E em segurança tudo se consegue fazer, exato, não é? Exatamente. E às vezes é preciso ser criativo também, não é? Como a gente está a fazer agora. Portanto, é tudo uma questão de não descuidar das coisas e basicamente de cuidar da natureza.
Eu não estou há muito mais tempo, acho que já foi muito interessante as coisas que a gente falou aqui, já temos aqui uma perspectiva muito interessante e diferente, lá está, como ele disse, já me pôs aqui a pensar acerca de algumas coisas que eu não tinha pensado, e eu já penso neste projeto desde há meses e meses, portanto isso mostra realmente que realmente este tipo de conversas fazem sentido e são importantes para mim, para esta equipa, para os jovens também, pensarem no ciclo das coisas, não é só o ciclo da natureza, nós como pessoas temos envolvidos em sociedades que têm ciclos, então temos que respeitar isso e temos que tentar promover. Eu desafiava só, a nível de mensagem final, para deixar uma pequena mensagem para os jovens que basicamente estão a ver estes vídeos e que vão ser os futuros líderes e decisores do nosso país e que eu espero que tenham mais conhecimento e mais experiência do que eu tinha quando tinha a idade deles e que consigam fazer coisas melhores. Sim, sim. Obrigada, António. Primeiro que tudo, uma palavra de agradecimento. Eu acho que temos mesmo que agradecer às pessoas, primeiro, independentemente da pandemia, de se disporem a participarem, a ter uma participação ativa neste tipo de iniciativas, que é muito importante. E se não fosse isso, não se conseguia fazer nada. E, portanto, muito obrigado por participarem. E depois, neste contexto da pandemia, ainda mais, porque todos sabemos que temos regras, que há riscos associados, e por confiarem em nós, por confiarem que nós vamos garantir que haja condições de segurança e por confiarem que aquilo que nós estamos a fazer tem um propósito e que o propósito é de facto contribuir para a sustentabilidade não só do campus, que é uma gota no oceano, mas que se houver muitas gotas no oceano, nós efetivamente conseguimos mudar o planeta para um planeta mais sustentável. E, portanto, é basicamente um agradecimento. E o segundo é um apelo para que, quando puderem, transmitam o que está a passar, esta atividade, que digam quão importante foi a participação deles nesta atividade e como este tipo de ações se podem replicar e podem ajudar a mudar comportamentos e mudar atitudes perante a natureza, e que é fundamental. Porque, tal como na pandemia, não é preciso muito para nós combatermos a pandemia, basta respeitarmos as regras, que não são assim tão difíceis de respeitar. Não estou a falar do confinamento, porque isso é difícil, mas estou a falar, podemos andar na rua, ter cuidado, evitar espaços muito fechados, ter alguns cuidados. A nossa atitude perante a natureza também não é preciso fazermos grande coisa, simplesmente não estragar, cuidar, acarinhar, e portanto eu acho que essa é a principal mensagem que eu tenho, que é obrigada e pronto, e possam servir de embaixadores desta iniciativa para fora de portas. E obrigada, António, também. Obrigado, professora. Em nome do projeto e da equipa, toda a gente, muito obrigado pelo seu tempo, que eu sei que é sempre curto, mas para nós é muito valioso. É sempre um prazer falar consigo. Espero que a gente depois, quando isto tudo passa da pandemia, consigamos ir lá dar uma olhadela nas árvores e nos animais que lá onde aparecer. Também espero. Pronto. E vamos falando, professora, tá? Muito obrigado, novamente. Obrigado eu pelo convite, mais uma vez, e também vos dou os parabéns por terem tido esta iniciativa, porque isto são relações bioníficas, não é? Claro. Portanto, nós estamos aqui para apoiar, mas precisamos de pessoas que nos digam, que nos façam propostas que façam sentido e nas quais nós podemos sentir que podemos apostar e que vão ter um resultado. E tenho a certeza que este projeto vai correr bem e, portanto, também vos dou os parabéns e agradeço terem tido a ideia de nos contactarem. Em nome de toda a direção. Eu estou a representar a direção, mas estamos todos empenhados neste projeto, está bem? É recíproco, professora. Tudo bom. Até já.